Os movimentos da crosta. Qual a origem do universo? Como a Terra se formou? Como a vida surgiu no planeta? Essas e outras questões sempre intrigam o ser humano, que há muito busca respostas satisfatórias para elas. A explicação mais aceita atualmente para a origem do universo é a teoria do Big Bang, segundo a qual, há cerca de 13,7 bilhões de anos, toda a matéria que constitui o universo estaria agrupada em um único ponto, em temperaturas muito elevadas, quando teria ocorrido uma súbita expansão desse núcleo, que continua a ocorrer. Do choque entre as partículas materiais, poeira cósmica, atraídos pela força da gravidade, formaram-se corpos celestes, como o Sol, estrela da Via Láctea, onde são produzidas enormes quantidades de energia, através de reações de fusão de hidrogênio em hélio. O Sistema Solar se formou há cerca de 4,6 bilhões de anos, tendo o centro o Sol e orbitando ao seu redor vários planetas, satélites, asteroides, cometas. Dentre os planetas, a Terra, que, submetida a intenso bombardeio de meteoros, acabou colidindo com um grande corpo celeste que retirou o material da Terra, formando um corpo que passou a orbitá-la, a Lua. Os 8 planetas do Sistema Solar em ordem de proximidade ao Sol são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Importante lembrar que até agosto de 2006, Plutão era considerado o 9º planeta. Desde então, passou a ser classificado como planeta anão. Os planetas menores e mais próximos do Sol são compostos de rochas e metais, planetas telúricos. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os planetas maiores e mais distantes do Sol são planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A estrutura interna da Terra não é homogênea e tampouco estática. Ela é formada por algumas divisões que se sobrepõem. São as camadas da Terra. As camadas da Terra são crosta terrestre, manto e núcleo. A crosta terrestre trata-se da parte mais externa da Terra, formada por rochas de granito, basalto e matéria orgânica, onde se encontram montanhas, planaltos, planícies, meio onde se desenvolvem os seres vivos, a biosfera, dividida em crosta continental e crosta oceânica, aquela parte submersa pelas águas. O manto terrestre, que é uma camada interna da Terra localizada entre a crosta e o núcleo, é conhecido por ser a maior e mais volumosa entre as camadas do planeta, apresentando mais de 85% do volume total da Terra. Por causa da profundidade do manto, próximo ao núcleo externo, pode atingir cerca de 2.000 graus Celsius. Em termos de classificação, subdivide-se essa camada em manto superior e manto inferior. No manto superior, se encontra uma camada que chamamos de astenosfera, onde o magma, conjunto de rochas pastosas, circula de maneira cíclica. O centro do planeta é composto por ferro, que forma o campo magnético e se divide em duas partes, o núcleo externo e o núcleo interno. Não existe certeza sobre o estado físico do núcleo. O núcleo externo provavelmente encontra-se em estado líquido, com temperaturas de até 3.000 graus Celsius. Acredita-se que o núcleo interno esteja em estado sólido, devido à extrema pressão interna da Terra. Ele apresenta temperaturas similares à superfície solar, cerca de 6.000 graus Celsius. A litosfera é a camada sólida mais externa de um planeta rochoso e é constituída por rochas e solo. No caso da Terra, é formada pela crosta terrestre e por parte do manto superior. Atualmente é composta por 5 continentes, porções de terras imersas cercadas de água por todos os lados, e que, diferentemente das ilhas, possuem uma ampla extensão territorial. A América, Eurásia,
África, Oceania e Antártica. Por decisão política, podemos ter até 7 continentes. A Eurásia divide-se em Europa e Ásia, e o continente americano em América do Norte e América do Sul. O Ártico, Polo Norte, não pode ser considerado um continente por tratar-se de apenas gelo, diferentemente da Antártica, que é formada por uma superfície terrestre recoberta por gelo. Quando comparamos os mapas da América do Norte e do Sul com as da costa da Europa e África, é possível perceber que os continentes parecem se encaixar, como peças de um quebra-cabeça. Isso sugere que eles podem ter estado juntos em algum momento da história da Terra. Vários cientistas pesquisaram esta possibilidade, o que originou a teoria da deriva continental. Em registros de 1620, os cientistas Francis Bacon levanta a hipótese da união destes continentes no passado. Mas foi Alfred Wegener, em início do século XX, quem coletou dados para propor sua teoria, quando encontrou fósseis similares nos 2 continentes e semelhanças entre espécies vivas de animais. Além dos registros fósseis, Wegener observou a continuidade de estruturas rochosas entre as costas da América do Sul e a costa leste da África, como as cadeias de montanhas e filamentos impressos nas rochas, indicando iguais direções do movimento de geleiras antigas no sul e sudeste do Brasil, sul da África, Índia, Austrália e Antártica, que mostravam que nesta época uma grande região sul estava coberta por calotas polares. A teoria da deriva continental, proposta por Wegener em 1912, sugere que todos os continentes poderiam ter estado juntos no passado, formando um único supercontinente, que ele denominou de Pangeia. Segundo a teoria, a Pangeia teria se fragmentado e os continentes se afastado, dando origem aos continentes e oceanos que conhecemos hoje. No entanto, ele não soube explicar que força seria responsável pela movimentação de massas continentais tão gigantescas. A verificação da expansão oceânica somada à teoria da deriva continental permitiu o desenvolvimento da teoria da tectônica de placas, que diz que a litosfera está fragmentada em várias placas de diversas dimensões que se movem umas em relação às outras, as placas tectônicas. Veja no mapa que os continentes e o fundo dos oceanos fazem parte dessas placas. O Brasil está mais ao centro da placa sul-americana. Com o desenvolvimento de tecnologias como sonares e satélites, sabemos que os continentes continuam a se movimentar. Observe as flechas pretas no mapa. Até a próxima!